O que eu preciso para atender a minha entrevista? Saber me comportar, saber o que é saber me comportar? É entender aonde eu estou, com quem eu estou falando, trazer transparência, sinceridade, e é isso. E quando eu digo assim, trate o outro do jeito que você gosta de ser tratado, não tá certo. Porque às vezes do jeito que você gosta de ser tratado, não é o jeito que eu gosto de ser tratado. O diferencial é serem pessoas, talvez mais flexíveis, que saibam se comunicar com outros tipos de perfil diferente do deles, né? Que sejam comunicativos, flexíveis, empáticos. Então, são pequenos diferenciais que vão fazer eles se sobressaírem, uns se sobressaírem mais do que os outros. Fala pessoal, Marco aqui de novo. A gente tem um podcast super especial para análise comportamental. Se está com receio de como começar a fazer uma boa entrevista para entrar no mercado de trabalho ou para você migrar de área, hoje a gente vai revelar todos os segredos para você fazer isso bem feito. A gente está com a Liz Borim, pedagoga, MBA em gestão de pessoas, governança corporativa, master coach, formação de analista comportamental, mais de 20 anos de carreira de RH, esposa do Fabiano, mãe do Vitor e da Bela, a sua filha de 4 patas, apaixonada por leitura e comportamento humano. Muito obrigado por ter vindo participar do podcast hoje, Liz. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Marco, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder estar contribuindo com o conteúdo que eu gosto, que eu estudo e que eu faço questão de estar contribuindo aí com vocês. Muito obrigado, porque a gente tem várias dúvidas muito relevantes, principalmente para quem está entrando na área. Você falou da sua experiência, a gente falou da sua experiência aqui de mais de 20 anos de RH, então você tem várias dicas para poder dar para esse pessoal que está migrando de área ou entrando na área. Então cada um tem o seu perfil, então a gente vai dar dicas para melhorar esse perfil comportamental de cada um, para melhorar na vida, na carreira, para ganhar mais dinheiro, que é o mais importante, Sim. e também para evoluir, né, como família, como um todo, como ser humano. Quais são as dicas que você dá para quem está começando a entrar na área e quer passar na primeira entrevista? O que você acha que acontece nessas entrevistas, esse pessoal que está entrando, e os erros que eles cometem que você pode dar uma dica para evitar? Bom, primeiro é começar pelo básico, né? Então, se eu vou para uma entrevista online, que hoje em dia é muito comum ter entrevista online, é começar pelo local onde eu estou fazendo essa entrevista, se minha internet está funcionando bem, se não tem muito barulho, se a câmera está bem posicionada. Eu só tenho o meu celular para fazer, não tem problema, mas cuidado, né? A forma como você está colocando o celular. Já aconteceu de eu estar fazendo uma entrevista e a pessoa deixar o celular escorregar. Nossa. E a pessoa estava com o botão da camisa aberto, sabe? Então, assim, são pequenas coisas que tem que tomar um cuidado, né? O fundo de onde você está, que isso também, né? O cuidado do local onde você está fazendo essa entrevista. Sim. Se for pessoalmente, ir com uma roupa sempre mais neutra, entender um pouco da empresa, isso é muito importante. Pesquisar a empresa que você vai fazer a entrevista, entender um pouquinho da cultura, se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa mais moderna. Exato. E daí você consegue até saber como você vai vestido. Você não vai numa startup toda jovem, de terno, né, mulher sapato alto. Você vai com uma roupa mais descontraída. Bem legal essas dicas. Eu acho que o pessoal não presta atenção nisso porque na primeira vaga você quer tentar mostrar o que você conhece e esquece do resto. E esse primeiro olhar é bem relevante também, bem importante. Eu já fiz entrevista que o pessoal estava na lavanderia, fazendo com a máquina atrás, batendo. A gente entrou na reunião assim, tudo bem? Falei, olha, eu não consigo te escutar. Falei, pois eu estou fazendo aqui que não tem outro lugar para fazer. A internet só não pega aqui. Falei, tá, tem como remarcar essa reunião? Você pode ir para outro lugar? Exatamente. Porque não dá para fazer assim. Aqui ele dá um ponto negativo para a pessoa, não tem o que fazer. Porque é o cuidado, né? Eu digo assim, do jeito que... Sempre costumo dizer isso, que do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Exato. Então, se eu me apresento para um dia que é importante para mim, um dia que eu estou sendo avaliada de uma forma descuidada, desleixada, e vale também a gente falar um pouquinho sobre a questão mesmo do se arrumar, né? Os homens que têm barba, tá com a barba parada, cabelo parado. Sim. As mulheres também não vão super maquiadas fazer uma entrevista,
né? Sempre trazer uma neutralidade para esse momento. Acho que é bem importante. Esse primeiro olhar, eu acho que sempre tem uma identidade entre a pessoa, o recrutador e a empresa. Tem que ter um fit ali coerente, né? Tem. Não é só questão de tecnologia, eu sei fazer isso, ou eu conheço tal coisa. Mas é sempre pessoal, né? Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa no dia a dia, né? Exatamente. Então, tem que ter esse impacto positivo. Depois vai para o segundo passo, que é o técnico, que é primeiro tem que provar que você sabe o que você está falando, que você prometeu que você sabe. Exatamente. Que não dá para negar também. Então, a primeira vaga é talvez uma das mais importantes. Isso que você falou é muito importante, porque se você traz alguma habilidade sua ou alguma experiência que você não teve, em algum momento, se você não tem, isso vai aparecer. Vai aparecer. E daí fica muito ruim. Então, é muito importante ser sincero. Se não sabe fazer alguma coisa, tá tudo bem, mas você pode demonstrar que você pode aprender e as formas como você vai aprender a fazer isso, né? Eu costumo dizer que a habilidade técnica a gente aprende e sendo um primeiro emprego, dificilmente te vai ser exigido uma experiência muito grande, né? Vai possivelmente um básico ali que tenha que ter. Exato. Mas é muito importante não trazer habilidades que você não tenha. Eu sempre falo, a gente vai repetir de volta aqui para vocês, a primeira entrevista, a primeira vaga é potencial. Não tem nada a ver com técnico, nada a ver com perfil comportamental perfeito, né? Tem que ter ali uma positividade que você fala, olha, dá para estar indo muito bem, mas o resto dá para treinar, né? Tem habilidades que a gente vê como gestor que, olha, tá no caminho certo, mas tem que melhorar nisso, tem pontos de melhoria, e eu acho que ele é treinável, né? Então, eu consigo colocar algo para ele que ele vai aprender e vai executar da forma como eu acho que pode ser executado. Sim. Então, esse potencial. E assim, não tem o certo para a primeira entrevista, porque depende do que o gestor tá buscando. Isso. Né? Isso. Às vezes, um candidato pode não ser bom para mim, mas para você ele é bom. Né? Mas por quê? Porque as habilidades que ele tem, a forma dele se comportar, enfim, tem as afinidades também que acabam existindo ali no momento da entrevista, né? Exato. Claro que passa, né? Tem todo um processo, tem empresas que têm um processo um pouco mais longo, com recrutadores, até chegar no gestor. Mas existem várias etapas diferentes para cada empresa, né? Exato. E é exatamente o que você falou. Às vezes você vai para uma vaga e fala, olha, talvez eu não passe. Mas você precisa ir e mostrar potencial que às vezes naquela vaga para aquela empresa, para aquele lugar, não vai passar. Mas se mostrou potencial, em algum momento ele pode lembrar, ou pode indicar você para uma outra vaga, ou pode ver que você tem potencial, mas tem um outro lugar naquela empresa que pode ser encaixado. Exato. E uma outra coisa que é bem importante é responder o que estão te perguntando. Né? Porque às vezes assim... às vezes eu começo, até algumas entrevistas, falando, conta um pouquinho sobre quem o Marco é. E a pessoa, ela não fala. Ela conta da experiência profissional, mas eu ainda não quero saber da tua experiência profissional. Eu quero saber de você. Né? Quem é você, pessoa. Isso. Então, ficar atento, porque nessa hora é muito comum ficar nervoso e acabar não escutando direito, né, as perguntas. Então, ficar muito atento ao que... o entrevistador está te perguntando para você não responder coisas que não sejam relevantes naquele momento. Exato. Esse de resposta presta muita atenção. Porque às vezes eu pergunto uma coisa, vai indo, não responde. Vai para um outro caminho e fala, ela não respondeu. E aí isso para mim é quase um não imediato. Exatamente. No dia a dia, se eu perguntar uma coisa e não tiver resposta, nenhum gestor vai ir para frente com nada. Não tem como ir, né? É isso. E é muito comum, é muito bizarro, mas é muito comum. Outra coisa também é dar uma resposta muito longa. O pessoal viaja na pergunta, na resposta e fica, e você tá tentando parar aquilo e não consegue, né? Tem uma parte de educação e vai embora, né? Faz um mundo e nada. Mas você sabe que uma coisa boa, assim, uma dica, né? Para quem vai fazer essa primeira entrevista é o que a gente chama de rapport. O que é fazer o rapport? É você espelhar quem está te entrevistando. Então, assim, se a pessoa ela fala rápido, ela quer agilidade. Responda rápido, fale rápido também.
Se ela dá muito detalhe numa pergunta, se ela se prolonga mais para te perguntar, é porque ela gosta desses detalhes. Então, você também responde da mesma forma. Então, o que é o rapport? É um espelhamento, é você fazer o que... É ter a sensibilidade de perceber como a outra pessoa se comporta e você se comportar de forma semelhante. Legal. Porque daí você consegue ter a mesma linguagem, talvez. Uma linguagem um pouco parecida com a pessoa que você está conversando, sabe? Legal, boa dica essa, é de eliminar a ameaça, né? Você Exatamente. elimina aquele ameaça do outro ser diferente de você. Então, é semelhante, é meu amigo, então eu vou contratar. Não, e assim, você não vai deixar de ser quem você é. Mas você vai se adaptar. A gente tem que se adaptar às circunstâncias, aos momentos, né? E, enfim, as circunstâncias mesmo do que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que essa dica é importante para esse momento, sabe? Então, assim, não é você deixar de ser quem você é para fingir ser outra pessoa, porque em outro momento você vai mostrar quem você é. E daí isso pode ficar muito ruim. Exato. Na entrevista na primeira, acho que faz sentido isso, né? Você se adaptar para poder mostrar sensibilidade ou pertencimento àquele fit da empresa, né? Bem legal. E essa dica do rapport, eu acho que é para qualquer tipo de comunicação. É a mesma coisa, a gente está conversando agora, você está aqui falando baixo, conversando, e eu começo a falar alto, disparada, a gente começa a criar um descompasso na nossa conversa, né? Nossa, isso é bem difícil fazer isso. Porque a gente pensa sempre mais em nós, né? É difícil reparar. Exatamente. Você falou da dica também muito legal de pesquisar a empresa. O que mais acontece em entrevistas é chegar para a vaga e não saber nem lembrar nem o que era a vaga direito. Exatamente. Acontece muito. Quais dicas que você tem, além de pesquisar, mas qual que é o aprofundamento, o que você dá de dica de trazer que é legal para as pessoas mostrarem potencial na entrevista? Você diz em termos de conhecimento da empresa? De pesquisar a empresa. Porque assim, o que acontece? Eu já vi pessoas que vão na entrevista, pesquisam a empresa, sabem o negócio, sabem a vaga, a oportunidade, mas começam a pesquisar a pessoa, o recrutador. Sabe, vão no Instagram pessoal da pessoa, sabe, e trazem isso. Isso fica estranho. Fica. Eu já vi entrevistas que fazem isso, eu falo assim, tá, mas foi na minha vida pessoal, peraí, tá um pouquinho demais. Então, é para dar uma dica também que tem um limite ali. O mais importante, acho que em qualquer entrevista, é a gente trazer a sinceridade, ser quem a gente é, né, e entender qual é a cultura da empresa que a gente está indo. Exato. E isso. A gente não precisa se estender muito mais, não precisa investigar a vida da pessoa que vai estar entrevistando, não precisa fazer uma investigação dos colegas de trabalho que talvez já possam trabalhar lá, enfim. Menos é sempre mais, né? Eu sempre costumo dizer que menos é mais. Então, se preocupe em atender a entrevista. O que eu preciso para atender a minha entrevista? Saber me comportar, saber o que é saber me comportar. É entender aonde eu estou, com quem eu estou falando, trazer transparência, sinceridade, e é isso. Às vezes, nessa entrevista, eu posso não ter ido bem, pode ser que esse entrevistador tenha entendido que eu não sirvo para essa vaga, mas para a próxima, ok. Né? Então... eu sempre falo que a descrição da vaga, ela é muito limitante para o que a empresa precisa. Exatamente. Ela não tem tudo que está lá. Ela tem uma base da base da base. Às vezes o pessoal coloca que... E é assim, na minha cabeça sempre a empresa vai querer um profissional muito melhor do que ela vai querer contratar. Sempre. Porque se ela quer contratar um profissional que custa, vamos supor, R$2.000, e o profissional valer R$5.000, ela vai querer esse profissional. Sim. Então, ela coloca uma exigência grande. E o pessoal reclama muito. Eles querem experiência de 10, 15 anos. Tudo bem, se pode se candidatar. Às vezes não vai passar, mas de acordo com o tanto de candidatos que se candidatou para a vaga e não passou também, ou não aceitou o salário, não aceitou o desafio, você pode ser chamado. Então, não se preocupe em naturalmente conseguir bater todas as exigências da vaga. Você pode se candidatar numa vaga que não necessariamente cobre tudo aquilo que você sabe. Mas você sabe, olha, isso aqui faz sentido para mim. Eu posso aprender isso aqui também. Estou no meu plano de estudo. Não tenho experiência aqui, mas não tenho 5 anos de experiência, mas tenho 2. Sabe? Então, tente se colocar nesse desafio também e participar dessas vagas
para poder mostrar potencial. Mas aí também tem um cuidado, Marco, porque os recrutadores, quando você coloca, né, por exemplo, tem que ter inglês Os fluente. obrigatórios, né? Perfeito. Tem que tomar cuidado se são itens, né, obrigatórios ou desejáveis. Isso, porque boa. se for obrigatórios e você começar a se candidatar para vagas onde exijam coisas que você não tem, você começa a se queimar com os recrutadores. Boa, então precisa só ter esse cuidado de entender se é uma habilidade, ou uma formação, uma competência desejada ou obrigatória. Muito bom. Porque o pessoal fala que sabe inglês, chega na hora, Exatamente. vamos falar. Nada sai. Não fala. Não fala. E tem empresas que exigem, porque é exigido, enfim, pelo cargo, mas que efetivamente não usa todos os dias e pode ser que flexibilize. Então é desejável. Mas existem empresas que têm reuniões, né, em inglês, tem que fazer apresentações, e daí você tem que falar, não tem como você falar mais ou menos ou escrever mais ou menos, você precisa ter, né, a fluência que eles exigem ali como obrigatórias. Exato. Isso é bem frustrante mesmo, porque às vezes você vai com uma ideia que a pessoa conhece, né, trabalha com aquilo, é muito boa, e às vezes você como entrevistador, você sabe qual que é a profundidade daquilo, quando chega no vamos ver mesmo, às vezes passou na entrevista, foi muito bem, falou muito bem, conhece, né, tá imersa ali na vaga, na empresa, no conteúdo, na profissão, mas eu preciso que ela saiba muito bem isso aqui. Quando vai para realmente pergunta daquilo, mas você não falou que sabia? E aí vai aprofundar, não bate, não é a realidade. Então é bem, bem difícil mesmo. E outro ponto importante também é não falar mal de outros lugares por onde passou, né? Não, trazer como experiência. Eu posso aprender mais, né? Eu tive um aprendizado que foi assim, assim, assim. Mas nunca mencionar outros locais de forma negativa, que isso também causa uma impressão ruim em quem está ouvindo, né? Boa dica mesmo. Não falar mal, e às vezes eu já falo isso com a minha esposa várias vezes, que tem pessoas que querem entrar numa empresa e falam, tá, quanto tempo que você tem pra vir pra nossa empresa, né? Passou na entrevista. Amanhã eu tô aí. Isso pra mim é negativo, porque quer dizer que a pessoa amanhã ela pode sair da minha também. Então, não é bom. Em nenhum caso. Não pode ser tanto tempo, que às vezes também é difícil, você não consegue contratar quando tem 1 mês pra poder fazer uma contratação. Às vezes a empresa espera, às vezes não, né? Ela tem que migrar pra uma outra pessoa. Mas tem um certo limite ali, né? Uma dica para isso é porque às vezes eu tô num lugar onde eu não quero mais ficar. Isso. E a minha função tá ok se eu sair daqui uma semana ou amanhã. Não sei. Às vezes tem outra pessoa que faça, mas você não vai dizer isso. Você pode perguntar se alguém, né? Se o entrevistador te pergunta, quanto tempo você precisa para sair? Aí você pode devolver a pergunta. Em quanto tempo você precisa que eu venha? Perfeito. Que daí eu negocio com a minha empresa, vejo lá, etc. Nossa, isso é muito bom. Né? Porque aí você não vai estar dizendo que você vai abandonar o que você está fazendo, mas também você se atende, se for esse o caso, né? E claro, comprometimento é tudo, né? A gente não deve abandonar um local de trabalho deixando tudo para trás e as pessoas na mão. A gente tem que deixar um mínimo de organização, um mínimo enfim, dos controles que você fazia com alguém para essa pessoa poder dar continuidade, né? Exato. Se você saiu por uma nova oportunidade e não quer sair de lá porque sabe que lá não vai crescer mais e não é problema da empresa, às vezes é normal. Não é toda empresa que consegue ter a oportunidade de crescimento. Então isso também é normal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre tempo de empresa, que é bem importante. Mas deixar as portas abertas também é muito importante. Você pode sair, não tem problema. Sempre é muito importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã e o mundo é muito pequeno. Então, hoje você está fechando uma porta aqui, se indispondo com alguém, amanhã você, né, dentro das nossas áreas de atuação, a gente cruza com as mesmas pessoas muitas vezes. É muito doido isso. E acontece mesmo. Acontece. Então é bem, bem importante deixar tudo muito claro, muito aberto, transparente. E sempre ser um bom profissional também, né? Obrigatório, mas... Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas de 9 de 10 funcionários saem das empresas por questões comportamentais. Sim.
Você é contratado pelas questões técnicas e demitido pelas questões comportamentais. Ou seja, 90% das pessoas Totalmente. são desligadas por questões comportamentais. Uhum. E isso que a gente acabou de falar mostra muito, né? Então, eu abandonar meu trabalho, não, ser irresponsável com as minhas coisas. Então, Comunicação, difícil de gerenciar. relacionamento interpessoal. Uhum. Nunca é pela questão técnica. É raro ser Dificilmente é por questões técnicas. Se você não tem questão técnica, mas tem o potencial, sabe se comunicar, sabe pedir ajuda. Tem boa vontade, boa você vontade, não sei essa questão técnica, mas eu posso aprender, eu posso fazer um curso, alguém pode me ensinar. Uhum. Aceitar o desafio, mas saber, olha, talvez eu não consiga, mas eu estou sendo sincero com você, eu vou precisar de ajuda. E isso para qualquer profissional de gestão é uma mina de ouro. Assim, olha, eu quero essa pessoa, eu quero desenvolver ela. Não tem problema se ela não sabe, mas o perfil comportamental é o que a gente almeja aqui, né? Então isso é muito legal, né? De falar que calma que o técnico vai vir. É preferível você ensinar o técnico do que ensinar a ser uma boa pessoa. Isso geralmente isso é não mais dá. Difícil. Geralmente não dá, né? É mais difícil, né? Exatamente. Bem legal. Para perfil comportamental. Aqui estamos falando agora de migração de área ou para pessoas que já estão na área e querem melhorar. Querem migrar de área ou querem melhorar na empresa, querem uma promoção. Quais perfis de comportamento? Não é perfil, mas quais dicas que você dá para essa pessoa conseguir melhorar esse perfil dela e ir para o próximo passo? Bom, eu acho que é importante, primeiro, você entender qual que é o teu perfil comportamental, né? Boa. Então, tem várias empresas que fazem, né, várias avaliações, vários mapeamentos. O mais conhecido é o DISC, né? Então, quando eu sei qual é, né, o meu perfil comportamental, eu sei aonde eu devo flexibilizar. A gente não muda de perfil comportamental, mas a gente consegue flexibilizar. Legal. Então, assim, isso quer dizer que se eu não tiver o perfil correto para aquela vaga, eu posso ser mandada embora? Não. Quer dizer que você talvez precise flexibilizar algumas características do teu perfil para continuar naquela área. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com pessoas, então, né, eu gosto desse movimento de estar conversando, de estar com as pessoas, me envolvendo com pessoas. Se você me colocar para trabalhar sozinha, num lugar fechado, durante muito tempo, isso vai fazer minha produtividade cair muito. Exatamente. Por quê? Porque não faz parte do meu perfil estar sozinha, sem estar falando com alguém. Toda a minha produtividade cai. Mesma coisa você pegar uma pessoa que gosta de estar concentrada, a pessoa das planilhas, sim, que gosta de silêncio, programador, que gosta do silêncio, que gosta... E colocar num lugar com muito barulho, com muita gente, por muito tempo, muita gente falando com ele, a produtividade dele certamente vai cair. Exato. Tem pessoas que se energizam com pessoas, tem pessoas que gastam a bateria com pessoas. E tem exatamente. E tem pessoas que são pessoas de programação, de números, tem pessoas que se concentram com mais facilidade, que gostam, né, de estar só nessa concentração de planilha, de sistema, de um dia inteiro, e tem pessoas que não. Perfeito. Isso quer dizer que eu não conseguiria fazer? Consigo. Mas talvez em muito mais tempo do que você que seja dessa área, por exemplo. E também colocando outro ponto aqui, não quer dizer que um programador vai ficar ali, ele tem que ser esse perfil. Não. Existem oportunidades para todos os perfis em qualquer profissão. Exatamente. A mesma profissão vai ter uma oportunidade diferente para o seu perfil. Você vai fazer um pouco disso, mas você pode ir para uma área que fala mais com pessoas, etc. Então, exatamente. tem a mesma oportunidade. Não quer dizer que eu preciso ser um perfil para uma profissão. O mais importante é você entender qual é o teu perfil. Dentro do DISC, né, nós temos 4 perfis comportamentais, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Boa. Nós somos a combinação dos 4. O que predomina são as intensidades. Então, eu tenho um I, né, com uma intensidade maior, e um D. Então, eu sou uma combinação do influente com o dominante. Você tem um conforme com um estável. Então, são essas combinações que vão determinando o seu comportamento. Legal. Então, quando eu entendo qual é o meu perfil, eu entendo onde estão as minhas fortalezas, né, o que eu sei fazer
naturalmente e aonde estão as minhas debilidades, vamos dizer. Dificuldades, As né? minhas dificuldades, o que eu tenho mais dificuldade para fazer. E daí, qual vai ser meu olhar? De fortalecer aquilo que já é bom para mim e entender em que momentos eu devo flexibilizar e aprender aquilo que, né, eu tenho que a intensidade é mais baixa, e em que momentos eu devo me esforçar para conseguir flexibilizar isso. Não sei se você já vivenciou de ter uma pessoa que faz a mesma atividade que você e acabar o dia esgotada. E você acaba bem, a pessoa acaba esgotada. Por que ela está sempre esgotada? Porque ela está exigindo dela habilidades que não são naturais. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa ela só está no lugar errado ou fazendo atividade errada. Né? Então, muitas vezes esse é o cuidado. Né? É o cuidado de você entender. Mas então quer dizer que se eu quero muito fazer isso, você pode. Mas daí você tem que estar ciente que se não está dentro da tua habilidade natural, você vai ter um desgaste maior, vai demorar um pouco mais de tempo. Com o tempo, você vai se habituando, mas não vai ter a fluidez de algo que você faça naturalmente. Faz muito bem, né? E é bem louco isso. Depois que você faz o teste, você se aprofunda nisso, começa a dar uma estudadinha de como que você é, o que você pode fazer, e você acha coisas que te colocam energia, é muito doido, porque as coisas começam a andar muito melhor. Então, o estudo é para isso, né? Para estudar algo técnico para você poder melhorar de vida, também funciona dessa forma. Então, você tem que ver quando que te motiva, qual que é o horário do dia, às vezes, em quais ambientes, de que forma que você estuda. Então, tudo isso, tanto para estudar quanto empresarial, precisa ser avaliado também, né? Então, a nossa ideia aqui é mostrar que existe isso, pessoal. Vocês talvez não conheçam ainda, não se aprofundaram, mas é para mostrar que existe esse comportamento de cada um. E é muito importante, assim, a gente conhecer um pouco sobre essas diferenças de perfil. Por quê? Porque quando eu digo assim, trate o outro do jeito que você gosta de ser tratado, não tá certo. Porque às vezes do jeito que você gosta de ser tratado, não é o jeito que eu gosto de ser tratado, sabe? Então talvez não seja a melhor frase, né? Trate o outro da forma que ele gosta de ser tratado. Então, assim, é claro, a gente não está falando de regras básicas, né? De respeito, etc., que todo mundo tem que ter, mas às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito sinestésica. Então eu chego, eu dou oi, eu abraço, e tem gente que odeia isso. Tem gente que não gosta do toque, é o perfil dela, ela não gosta, ela te dá um oizinho assim de longe, né? Então, assim, eu preciso ter a sensibilidade de perceber o outro e tratar o outro da forma como ele gosta de ser tratado. Que legal isso. Porque a gente acha que aquela pessoa não é boa porque o nosso comportamento é assim, então a gente, aquela pessoa não gosta dela, ou ela é chata porque ela não se comporta de uma forma como o meu perfil comportamental é. E não não pode ser. Não, ou assim, eu não vou falar com fulano porque ele é muito grosso. Ele é objetivo, né? E isso me fere. Então, é importante conhecer, né? Um pouquinho de cada perfil para você entender um pouquinho mais do comportamento das outras pessoas e do seu próprio comportamento, né? Bem legal. Porque quando você falou da pessoa grossa, quando você entende o teu perfil e como que você responde a isso, aquilo não te fere mais. Porque a outra pessoa é daquele jeito. Ela não vai me ferir ou me magoar ou acabar com o meu dia porque não vou absorver aquilo. Ela é daquele jeito. Eu costumo dizer assim, né? Tem perfis que eles são opostos, né? Então, o dominante é um perfil oposto ao estável, o influente um oposto ao conforme. E são esses opostos onde estão os maiores desafios, né? Por quê? Porque pode ser as pessoas que mais te irritam. Então, assim, o meu santo não cruzou quando eu falando. Não, possivelmente é teu perfil, que é muito diferente da outra pessoa, e essas diferenças, elas agridem você, sabe? Mesmo. Elas conflitam. E é real. Ou eu sou muito igual, né? Se é muito igual também. Pensa um dominante, né? Uma pessoa muito dominante, uma pessoa que
é mais firme, mais territorialista, que ouve pouco, que toma decisões rápidas, convivendo com outro assim. Ou eles se dão muito bem, porque cada um respeita o espaço do outro e vai embora, ou eles se atritam toda hora. Exato. Né? Então, assim, por isso que não tem uma regra, né? Mas é esse o olhar, entende? Normalmente, na nossa vida pessoal, a gente acaba buscando pessoas opostas para viver com a gente, porque elas é um complemento, né? Isso, que falta um pouquinho. Se você, assim, olhando todos os mapeamentos que eu já fiz, você percebe, assim, que no trabalho a gente busca pessoas muito próximas, muito iguais, né? Porque a gente não quer tratar muito diferente. Mas na nossa vida pessoal, a gente acaba buscando pessoas que complementam o nosso perfil. Um pouquinho. Pessoas muito dominantes normalmente são casadas com pessoas mais estáveis, que são mais calmas, que ouvem mais. Porque senão dá briga, conflito o tempo inteiro. E né? Normalmente isso não tem regra, né? É estatístico, não quer dizer que é obrigatório. Exatamente. Legal. Você falou um pouquinho sobre tempo de carreira, a gente falou também um pouquinho sobre quando sair da minha empresa, deixar as portas abertas. E aí tem um conflito hoje que o pessoal da TI principalmente recebe, que o pessoal passa muito pouco tempo nas empresas. Então a média de tempo na empresa de profissional de TI é 1 ano, para menos, tá? Vou colocar 1 ano aqui para ser bem realista. Mas a média é essa, então é 1 ano e 2 meses, 3 meses. Aí quando o profissional sai em 6 meses, aí pula de 6 em 6 meses, o que está acontecendo, né? Aí, na minha cabeça, como gestor, eu sempre me pergunto, tá, a empresa que ela escolheu era ruim ou a empresa era boa, mas o profissional era ruim, ele teve que sair? Então, essa para mim, as duas análises, né? O que você acha que faz sentido de planejamento de carreira para isso ser uma coisa real? Dicas que você pode falar, olha, tá no momento certo de sair, quero ficar, qual que é o tempo mínimo? Quando eu vou migrar de área, o que eu avalio para ser uma coisa real? Eu acho que é bem importante, assim, se eu estou no meu emprego atual, entender. Primeiro, o que eu quero dessa empresa, né? Quando eu entro nela. Tem gente que busca um emprego desesperadamente, ganhando seja o que for, só para estar empregado. E claro que se você achar um próximo emprego que te pague um pouco mais, ou te traga um pouco mais de benefício, você vai sair. Então, esse é um ponto. Certo. Isso é uma coisa que os recrutadores olham muito, né? Se for um primeiro emprego, não tem essa análise. Mas se não for um primeiro emprego, a pessoa ganhava, sei lá, R$6.000 e essa vaga é para 3.000. Por que ela está vindo se candidatar para essa vaga? Ela vai sair numa oportunidade que ela tiver, numa próxima oportunidade, vai sair rápido. É fato, né? Isso é fato. Mas, assim, acho que os pontos são, eu estou entrando numa empresa, a gente nunca sabe se a gente vai se adaptar super bem ou não. Né? É uma loteria. O que é vendido por fora nunca é a realidade de dentro, né? Porque tem várias, assim, eu acho que o que mais, né, aí é a opinião da Liz, né? O que mais pega é o ambiente de trabalho. E o ambiente da tua área. Eu costumo dizer que a tua empresa é o seu gestor. Exatamente. Porque às vezes você está numa empresa que tem uma pessoa que odeia trabalhar lá e outra que ama. E por que tem essas diferenças? Possivelmente por causa da gestão, né? Como que a gestão se comporta dentro daquela equipe, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender se essa empresa que você está buscando emprego é uma empresa que tem a ver com os seus valores de forma genérica, que você não tem como saber. Né, dar uma pesquisada, às vezes sempre tem alguém que já trabalhou, que já foi pegar algumas indicações, mas entender a cultura da empresa. Tem sites que você pode entrar e pesquisar a empresa e ver feedback de outros colaboradores. Tem o Glassdoor, eu acho. Tem mais algum, tem mais um. E daí, claro, a gente olha, mas com esse cuidado que eu te falei. Às vezes, numa área, acontecem algumas coisas. Em outras áreas, acontecem outras coisas. Exato. Né? Para falar mal, geralmente a pessoa tem mais vontade. Tem. Para falar bem, é poucas pessoas. Tem. Então, tem que filtrar esse limite também. Exatamente. Quando, né, eu tive a experiência até onde a gente se conheceu na LL, né, na empresa.
Quando eu falava que eu trabalhava lá, tinham sempre 2 opiniões que vinham das pessoas. Exatamente. Nossa, você é doida de trabalhar lá? Ou, nossa, lá é uma escola. Uhum. Sempre tinham 2 vertentes, assim, nunca teve... Até por ter Exato. uma cultura muito peculiar, né? Muito forte. Mas eu vou te dizer que eu gostava. Eu também. Eu Eu passei adorava. 7 anos lá. Eu adorava. Não dá pra ficar 7 anos num lugar que você odeia. Exatamente. É impossível, tem que ser muito doido. Exatamente. Então, assim, se a pessoa fala assim, às vezes, por algum motivo reclama, às vezes tem uma discussão, reclama da empresa, uma discussão com alguém, então tem que ter muito cuidado com essas opiniões, né? Mas é importante você... Entrou na empresa, né? A gente sempre começa querendo ficar, né? Exato. Então você entra, vai entender o ambiente. O começo é sempre muito desafiador, porque a gente não sabe rotina, não conhece as pessoas, não sabe com quem fala, para que fala. Então a gente tem que se dar um tempo de adaptação. Uhum. Passado esse tempo de adaptação, é muito importante entender com o gestor quais são as expectativas para aquele cargo. Então, assim, fazer alinhamento de expectativa. Ok, eu estou começando agora. O que você espera de mim? Uhum. Aí Exato. o gestor vai te dizer, eu espero que você faça isso, entregue isso. Em quanto tempo? Uhum. Porque as expectativas têm que ser alinhadas do que, em quanto tempo, do como, porque se não passam-se 3, 4, 5 meses, vem uma cobrança e você não sabe o porquê que está sendo cobrado daquilo. Uhum. Então, alinhamento de expectativa, eu acho que já tem que ser no início, né? Legal. Então, você alinha as expectativas, entende o que você tem que fazer e pedir feedback, caso não seja uma cultura da empresa, né? Porque é importante você saber se você está no caminho certo ou não. Uhum. Se eu não estiver, e assim, né? Importante dizer que feedback a gente não aceita, a gente recebe, só isso, a gente não reclama, né? Uhum. É um feedback, a gente guarda pra gente e vai digerir e entender isso depois, o que faz sentido e o que não faz. Exato. Recebi um feedback, é um feedback de algo que eu não estou realizando bem. Como que eu vou fazer para melhorar? Exato. Né? Posso perguntar para o meu gestor também. O que você acha que eu podia fazer para melhorar? Ou eu mesmo posso me responder. Onde eu vou melhorar? Como eu vou melhorar? Né? E faço um coaching ali, né? Para entender de que forma que eu vou seguir naquele caminho. Mas não tem muito segredo nisso, né? Eu acho que é você entender se você está no lugar, se o ambiente é bom para você, se você está adaptado, se as expectativas estão sendo compartilhadas, né? Isso. Se as expectativas estão sendo... esqueci a palavra agora. É uma palavra boa, mas Esqueci. Estão sendo... correspondidas. Correspondidas, isso. Correspondidas. Se as expectativas estão sendo correspondidas, Uhum. se eu tenho um plano de carreira que é condizente com o que... mas a empresa não tem plano de carreira. Mas eu posso falar com o meu gestor? Uhum. Olha, se eu estiver indo bem, tem perspectiva de crescimento, não tem... Existem áreas que talvez você não tenha muito mais para onde você crescer. Exatamente. Mas eu posso crescer em salário, posso crescer... Entender, né? E com isso você vai... É um passo a passo. Uma construção É mesmo. uma construção. Tem que ser planejado, né? Tem que ser planejado. Uma outra coisa que eu sempre falo pro pessoal que tá entrando ou que já tá na área ali, que reclama da empresa, do gestor, as empresas também estão aprendendo o tempo inteiro. Então, você entrou lá, eu não sei nada, eu tenho que ser cuidado, eu tenho que ser gerenciado, eu tenho que dar feedback, eu tenho que ter um plano de carreira. Todas as empresas também que elas estão começando, elas estão também tentando entender como é que faz tudo isso. Sim. Então, é um conjunto de coisas, é colaborativo mesmo. Então, não adianta exigir tanto assim, porque senão você vai se frustrar também, né? Exatamente. Você não vai ser... Eu acho que em qualquer dessas situações a gente tem que trazer a autorresponsabilidade. Exatamente, a autorresponsabilidade. De entender que eu começo por mim. Uhum. Se isso não tá bom, o que eu posso fazer para melhorar? Uhum. Não, porque nunca depende da gente, né? Não, é sempre o outro, mas o que eu posso fazer para melhorar? Se eu não sei, ou se eu realmente acho que não é comigo, aí eu tento conversar com a outra parte para entender se eu consigo melhorar e no que e como, né? Uhum. É colaborativo, é dinâmico, é difícil. O feedback lá nunca é simples de dar, de receber, de melhorar. Aquilo magoa, aquilo... Ninguém gosta de escutar Ninguém que não gosta. tá fazendo alguma coisa da melhor forma, né? Exato. E ela é bem difícil mesmo,
Para os gestores, para dar também é super difícil. Não, esse tema de feedback é um tema que dá para fazer um podcast inteiro. Uns três. Nossa. Porque é bem complexo. Porque eu costumo dizer assim que não é o que eu falo, é como eu falo, né? Então, é como eu te trago algo que você pode melhorar, se eu te trago alternativas para você melhorar, se eu te trago exemplos. Feedback é algo que a gente dá toda hora, porque não faz sentido eu te trazer uma situação que ocorreu há 3 meses atrás e eu não te disse absolutamente nada, né? Exatamente. E é muito legal porque quanto mais você estuda sobre isso, como dar feedback, como entender as pessoas, melhor você vai ficando, melhor a equipe vai ficando, melhor você como profissional. Então tem várias dicasinhas, né, que você vai implementando no dia a dia para melhorar. Das feedbacks, vou ser bem global aqui, tá? Feedback sanduíche, que é para você não despencar toda aquela negatividade em cima, fazer análise comportamental de quem vai receber, para dar o desafio seguinte para aquela pessoa. Exatamente. Ser dominante, ser influente, se conforme. Então, como é que eu vou querer dar um objetivo que eu preciso que ela execute da forma melhor que ela vai receber? Então, é difícil você entender. No dia a dia, às vezes o dia a dia é muito... Tem que fazer e passa. Então, e aí o meu comportamento, né, o meu DISC faz uma coisa e eu precisava dar de outro jeito. Aí tem comunicação não violenta, tem várias coisas bem legais para ir melhorando, né? É isso mesmo. E essa questão de... Volto de novo, né? Como que eu converso com cada pessoa dentro do perfil dela? Como que eu dou feedback para cada colaborador que eu tenho gestão? É diferente. Eu não dou feedback para todo mundo da mesma forma. Né? Quem está começando no trabalho tem que entender como que é o jeito do meu gestor. É uma pessoa mais agilizada, que gosta de coisas mais objetivas. Eu não posso ser muito prolixo, senão ele não vai conseguir nem me ouvir. Como que eu vou me comunicar com esse gestor, né? Exato. Mesma coisa com os colegas de trabalho. É uma pessoa que é mais minuciosa, que gosta de detalhes, então vou ter que me aprofundar para levar essa informação. Muito. E isso é tanto para quem está gerindo, quem para ser funcionário. O funcionário, você precisa também ler o seu gestor. Precisa entender como é que ele gosta das coisas. Não é querer puxar saco. Exatamente. O que eu estou fazendo que vai melhorar e muito o meu potencial de melhorar de emprego, de área. Isso não vai afetar a forma como eu trabalho, mas vai mudar a visão que o meu chefe tem de mim. Exatamente. Então, e é difícil fazer. Tem que estudar, tem que entender, tem que olhar a outra pessoa, tem que dia a dia começar a mostrar, olha, eu acho que é para aqui e para cá que eu vou fazer. E é assim que você ganha aumento. Não tem jeito. E boa vontade, né? E o aumento é com a entrega, né? Exatamente. Se você quer, né, você tem que entregar. Se você não entregar, exatamente. Não tem mágica, né? Você trabalhar, você vai ter que trabalhar. Você tem que ter um resultado que todo mundo vai ver que é um resultado coerente. A forma que você mostra isso, como você traz isso, como você vende isso, também influencia muito a tua capacidade de evoluir na tua carreira. Sim. Não adianta falar assim, olha, eu faço 10 vezes mais que fulano. Fulano é o fulano. Tem que cuidar do seu e a forma de se apresentar da melhor forma para o teu gestor, para a tua empresa, para os teus colegas. Então, como é que todo mundo me vê aqui? Como é que eu posso ajudar todo mundo a entender melhor como cada perfil trabalha, né? É isso. E é bem legal, né? Eu gosto de fazer, a gente fez análise comportamental na Refatorando para eu entender. Falar, como é que o pessoal trabalha? Então, a gente teve vários DI e CI. C deve ter bastante. Então, é super difícil, super dinâmico. E para cada um, você tem que dar desafios diferentes. Sim. Perfis diferentes, tem que ser motivados diferentes. Então, e no dia a dia é difícil, você esquece disso. Você só, eu preciso disso aqui, pronto. E aí, tô sendo um péssimo gestor. Aí a funcionária também se desmotiva de fornecer a forma como o gestor quer. E aí dá confusão. É isso mesmo. É legal, né? Muito bom. É muito legal.
Outra dica que você dá agora para pessoas que querem entrar no mundo, não vou falar de coach, porque coach também tem uma palavra, que a coach virou uma palavra É que agora tem ruim. coach de unha, coach de cabelo, coach de... Exato, é bizarro. De tênis, coach de correr, coach de... Nada contra, né? De Nada jeito contra. nenhum. Mas banalizou, né? Banalizou. E essa palavra é muito importante porque, assim, tem que ter um estudo muito aprofundado por baixo para você dedicar. E o trabalho de coach é um trabalho muito legal. É um trabalho muito importante. Exatamente. É de análise profunda, é de conhecimento, é embasado, né? Então não é qualquer coisa. Não. Então você tem que prestar muita atenção em pessoas que fazem isso, que se vendem dessa forma também. Sim. Se aprofundar, porque essas pessoas podem trazer uma transformação na tua vida gigantesca. Com certeza. E a todo momento a gente está buscando ajuda. De interna, né, a nossa para poder estudar, de alguém da empresa, de parentes, de conhecidos. Você está o tempo inteiro tentando melhorar um pouquinho. Mesmo que você não queira, mesmo que você não preste atenção nisso. Então, existem pessoas, coaches, que podem fazer isso e melhorar e muito a tua vida. Muito. Porque o que o coach faz? Ele vai entender o teu momento atual, ele vai entender onde você quer chegar. A maior parte das pessoas não sabem aonde elas querem chegar. Exato. E esse é o trabalho do coaching. Ajudar a pessoa a descobrir, então. Então, qual que vai ser o trabalho? Onde eu estou hoje, onde eu quero chegar e como eu chego até lá. É o famoso do ponto A ao ponto B. Então, existem muitas polêmicas a respeito dos coachings, etc. Mas, assim, o coach que trabalha coisas além disso, aí tá se ultrapassando. Porque, aí milagre já, né? Então, o coach é isso, né? O coaching é onde estou, para onde eu quero ir e como eu chego desse ponto A até o ponto B. Perfeito. Né? O que eu preciso melhorar, que comportamentos eu tenho, que habilidades eu tenho, o que eu preciso ter e o que eu faço efetivamente para chegar até lá, o que eu mudo, o que eu aprendo. Né? E a gente faz todo esse desenho com cada pessoa, né? Essa revisão diária, porque é um processo longo. Não é um curso que você vê 10 aulas e fala assim, olha, eu tô é um acompanhamento. Então, é um acompanhamento. Eu trabalhei algum tempo só com coaching individual e é o que eu falava, a nossa sessão é hoje, mas eu ficava disponível para os meus coaches até a próxima sessão. Por quê? Porque coisas acontecem todos os dias. E às vezes vinham as dúvidas. E daí eles falavam, aconteceu essa situação. Me comportei assim. Como eu faço? Exato. Né? Aí como poderia ter feito? O que aí a gente né, ia trabalhando e no dia a dia, né, para chegar na próxima sessão, a gente rever tudo o que aconteceu e conseguir ir entendendo o que teria que melhorar, o que foi muito bom para continuar no caminho até chegar onde você legal. Porque é um aprendizado constante. Isso, volto a falar aqui, você precisa descobrir perfis de pessoas, de coaching, de mentores, de professores, o que você imaginar, que compreendam o teu momento. É uma compreensão, é uma conexão que precisa ser feita, não tem jeito, para que você consiga os teus objetivos. E às vezes você quer, mas você não sabe como ainda. Não sei como fazer, né? Não sei certinho. E isso é com todo mundo, Marco. Eu trabalhei como coach, mas eu também tinha a minha coach. Exato. Porque tem coisas que ela tinha alguma mentora. Porque por mais que eu saiba o conteúdo, eu saiba como fazer, quando a gente olha pra gente mesmo, é fácil de se auto-sabotar, né? De colocar embaixo do tapete. Agora, na empresa que eu trabalho atualmente, eu tô fazendo um mapeamento de perfil com os colaboradores de lá. E eu fiz o meu também. A minha devolutiva, quem deu foi a minha coach. Eu veio pra fora. Porque... senão o que eu não quero ver, eu coloco lá embaixo do tapetinho e deixo ali, né? Eu sou ruim nesse aqui, mas não importa. E aí deixa de lado, né? É muito fácil fazer isso mesmo. E é doloroso. Então, buscar ajuda disso, E não é ajuda que eu falo que você tá com um problema. Não, eu estou bem, mas eu quero melhorar. Quero ser melhor ainda. Quero ir para o próximo passo, eu quero ganhar mais, eu quero mudar de emprego, eu quero migrar de área, eu quero entrar na área.
E depois entrar na área, tá, eu quero melhorar na minha área, não quero ficar ganhando o que eu ganhei quando eu entrei. Então, você tem que O que eu planejar para o faço, né? futuro. Qual que é O o que eu próximo preciso passo? fazer? Então, geralmente, quem começa com TI vai programar, entra ali como júnior, vai para pleno, depois de pleno para sênior. Pessoal, em quanto tempo eu levo para ser pleno para sênior? Não, depende da experiência, depende do teu foco. O que você vai fazer para virar sênior? Muito estudo, muita dedicação, se colocar a risco, comunicação, gestão, empresa boa. Qual é a experiência que você vai ter para poder fazer isso? E isso através de coaching também. Também. Como é que eu vou melhorar isso? Exatamente. E outra ferramenta muito importante para as pessoas é o psicólogo. Né? Só não fala, né? Mas é um assunto complexo, né? Não, porque assim, e quando a gente fala, vamos falar de uma forma geral, né, do público de TI. É um público mais conforme, mais fechado, que não tem tanta facilidade de externalizar o que pensa, o que sente, externaliza ideia, externaliza trabalho e se afundam às vezes. E às vezes, né, tem a dificuldade de externalizar o que está guardadinho ali dentro. E isso nos prejudica muito. Aí, para essas situações, a melhor pessoa para te atender é um psicólogo. Né? Essa é a diferença, né, que eu falo entre o coach, uma das diferenças, e o psicólogo. Porque o coach ele vai te ajudar na prática ali, né? Hoje para frente, no comportamento. Mas existem a questão de sentimentos, as questões de traumas, as questões de... E outras questões tantas psicológicas que só um profissional de psicologia pode te ajudar. Então, são dois profissionais que podem te ajudar muito. O coach e o psicólogo. Mas são dois profissionais diferentes. Mesmo que seja um psicólogo coach, né? Ele pode até te trabalhar, talvez, as duas coisas. Mas se não for... É importante ter esses dois profissionais para ajudar. Se você tem condições, se você pode ter essa ajuda. Exato. Sozinho é mais difícil. Sempre é assim. Então, buscar ajuda é muito, muito relevante, muito importante. Você vai melhorar, e isso melhorando, você vai melhorar a tua vida, tua família, teu emprego, quanto que você ganha. Isso vai ser uma bola de neve. Você vai colher frutos disso mais rápido. Exatamente. Que não adianta, vai dar problema em algum momento. Então, quando você trabalha, quanto mais você trabalha com TI, mais você vê que não é o que todo mundo fala que é em 3 meses, tá ganhando super bem, vou trabalhar fora, vou remoto. Como qualquer outro trabalho que paga bem, é exigido também muito bem. Sim. Então é preciso entregar, preciso se comunicar muito bem, preciso explicar as coisas. E esse feedback que você falou, ele pode ser negativo. Pode começar a deteriorar a tua carreira por causa disso, se você não busca esse tipo de acompanhamento, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, a TI, o estudo de TI, de técnica, de código mesmo, ela tem um começo, mas ela não é única. Você não vai estudar só isso, de estudar a tecnologia, ou como é que programar ali. Isso no começo é bem importante, depois é muito mais pessoal. Muito mais comunicação, entrega de como você vender isso. Então, depois muda. E é essa mudança que a gente tem que colocar e mostrar para os nossos alunos, né? Para quem está vendo a gente, porque ela é real. Então, a gente trouxe vários tópicos aqui no podcast para mostrar essa outra realidade da TI. Sabe? Não mostrar só, é programação, é código, é framework, lá, faz isso, que vai dar dinheiro. Não, tem várias outras coisas por trás, que é o dia a dia, que tem que ser falados. O que você acha importante para os jovens, até para as pessoas que estão migrando de área, que tem um comportamento hoje que a gente fala que é os millennials ou a geração Z, que tem um comportamento mais mais rápido, mais dinâmico ali, né, de TikToker, né, da vida. O que você acha que os soft skills de comunicação, de trabalho em equipe, o que você acha que tem que ser visto para essas pessoas para melhorar para o futuro delas, de hoje, vamos dizer assim, do mundo atual para frente? Eu acho que é trazer os diferenciais, né? O que é um diferencial para um público de TI, né? É um público que está sempre, que a gente falou, na maior parte, né? Não generalizando. Sim, nunca generalizando. São pessoas mais conformes, pessoas mais concentradas, as pessoas das programações, etc.
Eles precisam ser, né? Sim, não tem como fugir. É a habilidade necessária, né, para fazer o trabalho que eles estão ali fazendo. Então, E o que é o diferencial? O diferencial é serem pessoas talvez mais flexíveis, que saibam se comunicar com outros tipos de perfil diferente do deles, né, que sejam comunicativos, flexíveis, empáticos. Então, são pequenos diferenciais que vão fazer eles se sobressaírem, né? Uns se sobressaírem mais do que os outros. Exato. Você falou um pouquinho sobre o DISC. Se alguém é influente, então ele tem uma influência, ele gosta de se comunicar, gosta de falar, gosta de pessoas e gosta de, né, de estar centro das atenções. Então, naturalmente, ele vai ser talvez um bom vendedor, um bom gestor, um bom comunicador mesmo de falar, de mostrar, de palestrar. Perfeito. Só que ele vai ser exigido em algum momento a outras habilidades que é o conforme. Que é, por exemplo, sentar e planejar isso. Detalhismo. Concentração. Ele vai ter que melhorar. Então, para todo mundo, tem que ser flexível e ver o que você não é bom também. Você sempre tem que melhorar o que você é muito bom. Fato. Mas você tem que ver as coisas que você não é boa também para não deixar aquilo escambar, né? Não prejudicar você de verdade. E você entender... Dá meu exemplo. Sou uma influente. Né? Nem precisa dizer muito para ser que eu sou influente. Eu sou uma influente. Então, o meu olhar para o detalhe, o meu olhar para a minúcia, para as pequenas coisas, não é um olhar natural. Mas o que eu já estou habituada é fácil. O que eu não estou... Quando que eu preciso flexibilizar isso? Para que eu preciso? Eu preciso toda hora... Tá focada no detalhe de tudo. Não. Exato. Eu preciso entender quais são os momentos que eu tenho que parar, me concentrar, olhar uma planilha, vou olhar um orçamento, vou olhar custos. É o momento que eu tenho que parar, me concentrar. Se preparar, né, para isso. E vou fazer. Mas eu preciso estar fazendo isso toda hora? Não. Entende? Eu posso usar o que eu tenho de melhor para fazer o que eu tenho que fazer. Uma pessoa mais conforme, que é a pessoa mais reservada, a pessoa discreta. Parece negativo, né? Não é. Parece que ela aceita, não é isso. O conforme, vou te falar rapidamente os 4, assim, né? Depois a gente pode, né, fazer um momento só para falar deles. Mas o dominante é a pessoa que é mais empreendedor. Dos 4, é a pessoa que, se você der uma atividade para ele fazer... Ele vai fazer até o fim, não importa o que aconteça. Às vezes pode até estar passando por cima de outras pessoas, porque missão dada é missão cumprida. Então, uma pessoa empreendedora, que olha as coisas de forma mais genérica, não é uma pessoa voltada a detalhes, é uma pessoa objetiva, é uma pessoa que fala muito e ouve, tudo é tende a, porque o que muda de uma pessoa para outra com o mesmo perfil? A intensidade que ela tem esse perfil, tá? Perfeito. Então, eu tô falando pessoas com uma intensidade alta, tá? Pode ser que você seja um dominante e não seja exatamente assim. Tem uma média ali bem equilibrada, né? Então, são pessoas que, se não cuidarem, elas podem se tornar arrogantes, grosseiras. Por quê? Porque são muito objetivas. E como escutam pouco e falam muito, elas podem se tornar o professor de Deus, sabe? Não, isso já sei. Então, são pequenos cuidados. Perfeito. O influente é a pessoa que gosta de pessoas, que se comunica bem, sempre vai ser um bom vendedor de ideias, vendedor de coisas, é a pessoa mais sedutora, que sabe influenciar mesmo quem está próximo. Isso para ela é necessário fazer isso. É natural. Mas se não for bem dosado, pode ser o sem noção, que fala sem pensar. Exato. Pode ser o que começa e não termina nada, porque está sempre muito animado em fazer as coisas. Né? Então, esse é um dos cuidados do influente. É o saber dosar, né? O estável é a pessoa da paz, da tranquilidade, a pessoa que não gosta de conflito, é a pessoa que gosta de planejamento. A palavra do estável é planejamento. Não é uma pessoa que adora, que gosta de estar sob pressão toda hora. Ele gosta de se planejar, realizar. Tudo que ele começa, ele termina. É uma pessoa leal. É o melhor amigo que a pessoa pode ter. Ele te escuta um dia inteiro. Ele tem o
tempo dele. E Legal. esse é o cuidado, porque às vezes o tempo dele não é o tempo ideal. Ele pode se tornar a pessoa lenta, que demora para dar as respostas, que demora para fazer. Mas por quê? Porque ele tem um tempo. Entendi. Então, eu digo que às vezes o que é uma bênção, se a gente não cuidar, se torna, né, uma maldição. Sempre, né? Sempre Todos. exagerado. Os 4. O conforme é a pessoa das regras, das normas, dos procedimentos. É a pessoa... Você quer arranjar uma inimizade com uma pessoa conforme e pedir para ela dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Tá na regra, né? Entendi. É a pessoa detalhista, é a pessoa que busca qualidade, o perfeccionismo. Nunca dos 4. Se você quiser uma coisa perfeita, sem erros, você vai na mão de um conforme, porque ele vai te entregar perfeito, sem erros. É uma pessoa extremamente discreta, é a pessoa mais calada, que gosta até um pouco mais de estar no silêncio, mais sozinha, né? É a pessoa que é tão perfeccionista que, se não cuidar, não entrega. Porque daí sempre vai buscar se aprofundar mais e mais e mais. Sempre acha que pode fazer melhor. E isso pode ser também negativo. Exatamente. Então, qual que é o grande cuidado de um estável e de um conforme? Eles não gostam de conflitos. Então, eles internalizam tudo. E quando eu internalizo tudo, o meu corpo responde como? Às vezes ficando doente, responde de outras formas. E é muito doido que isso dá problemas físicos. Exatamente. Estresse. Então, assim, digo que quando a gente fala dos 4 perfis, os 4 são muito bons e os 4 têm o lado escuro da força ali, né? Que é o que a gente precisa entender. Eu, sendo uma pessoa influente, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com as outras pessoas, mas tem momentos que eu tenho que saber, que eu tenho que silenciar, que eu tenho que só ouvir, que eu tenho que me concentrar. E que momentos são esses, né? Perfeito. Como eu faço para fazer isso? Por exemplo, eu sempre trabalhei com muitas pessoas em volta, né? Porque hoje em dia não tem mais empresas que tem uma salinha só para você. E eu me distraía com qualquer coisa que acontecia do meu lado. Então, passava alguém, eu olhava. Alguém falava alguma coisa, eu respondia. Então, eu tive que criar formas e técnicas para eu me concentrar. Hoje, eu sou capaz de estar no meio de todo mundo, estar concentrada e não ouvir nada à minha volta. O teu I fazia você... O teu I te tirava, era muito forte e fazia você ficar muito no I. Era muito influente, comunicar. Muito influente. Daí eu quero sempre estar participando de tudo. Se alguém está falando aqui, eu quero participar da conversa aqui. Se alguém está falando ali, também quero. Mas tem horas que a gente não pode. Não pode, Então, aí você tem que aprender como que você faz para se concentrar. Mesma coisa vale para o contrário. Eu não gosto de ficar conversando. Detesto quando ficam puxando assunto comigo. Mas em algum momento eu tenho que corresponder. Exatamente. Que momento é esse? Como que eu faço para corresponder? Quando que eu posso fazer isso sem me fazer mal? Sem afetar o meu conforme, que ter um limite ali da... Eu não consigo ficar em silêncio o tempo inteiro, porque toda hora alguém está falando comigo e eu preciso de um momento. Vou almoçar sozinho. Né? Eu acho momentos em que eu possa fazer as coisas. Então, é por isso que é importante a gente entender como a gente funciona. Caramba, isso me desbloqueou várias coisas, porque a gente tem pessoas que a gente conhece e não vai almoçar sozinho. E ela quer. Ela precisa. Ela precisa. Aí a gente fala, nossa, coitado, tá ali sozinho, deixa eu sentar aqui com ele. Ele não quer. Não quer. E você é o I, Obrigada. Vou botar meu I, vou fazer ele ser E daí legal. não para de falar, não para. Que loucura, verdade. Agora, nossa, desbloqueou várias coisas erradas que eu fiz também. E acontece, né? Porque eu acho que eu sou ID. É mais I do que D. Mas tem ID. O conforme, o pra baixo, não é eu. E aí, acontece muito isso. A minha forma cara, eu gosto de fazer reunião, gosto de falar com as pessoas, e gosto de mostrar o negócio. E aí, E muito do sócio... fazer, né? Exato. Fazer. Meu sócio é mais D. Então, ele é pouco I. O engraçado é que ele grava muito, mas ele gosta de ficar quieto, ele pensar e fazer e gravar com a câmera. Ele não gosta de fazer reunião, falar. Ele passou de meia hora pra ele e falou, cara, não aguento mais, cara. Deixa eu ficar quieto aqui. Impaciência, né?
Então é engraçado falar, não, fiz 2 e 3 reuniões hoje. Falei, não dá mais. É isso. E eu, cara, bora conversar. Não, e tem vários assuntos tem vários livros, várias vertentes sobre isso. Quando a gente leva para o lado pessoal, tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Que fala, que é a mesma coisa, só que fala de outras, fala de linguagens. Então, às vezes fala assim, eu vivo dando coisas para minha esposa e ela nem me diz obrigada, nem diz que me ama. Exato. Mas nem é a forma de né, a linguagem de amor dela. E os 5 linguagens. 5 linguagens do amor são tempo de qualidade, palavra de afirmação, presentes, atos de serviço e toque. E cada um tem o seu. E daí eu cobro do outro. Lembra que eu falei, eu quero que o outro me trate como eu gosto de ser tratado? Porque tá errado. Porque a mesma coisa é linguagens de amor. Eu te dou uma linguagem de amor e quero que você me retorne a mesma que a minha. Então, às vezes eu digo assim, nossa, eu acordei e fiz café da manhã pro meu marido e ele nem me falou que me ama, que obrigado. Mas se a linguagem de amor dele não for palavras de afirmação, ele não vai me dizer, ele vai me dar o almoço. Se for serviços, né? Se for atos de serviços, eu fiz o café, ele vai logo me fazer um almoço, ou vai me trazer um presente, depende da linguagem dele. Perfeito. Né? E isso tem tudo a ver com o perfil comportamental. Né? Às vezes né? Meio parecido. Às vezes, quando eu falo de pessoas influentes e estáveis, eu falo de pessoas que gostam de toque físico, de pessoas mais sinestésicas. Pessoas conformes e mais dominantes não são pessoas assim. São, talvez... são menos sinestésicas e mais... Elas mantêm uma distância de você. E daí, às vezes você conhece alguém e fala, nossa, não tô sujo, né? Não tô nem fedido, por que não vai me dar ruim? Mas não é simplesmente porque a pessoa, ela não se sente à vontade para isso. A gente recomenda fortemente, pessoal, vocês estudarem um pouco mais sobre DISC. MBTI também achei interessante. Tem vários deles. Às vezes você não vai achar que é aquilo mesmo. Você vai discordar de alguma coisa. Não é para isso. Eu tenho, né? Eu faço... A ferramenta que eu utilizo é o CIS Assessment. O CIS Assessment. Legal. O CIS Assessment. E ele traz outras avaliações junto com o DISC, né? Tem o DISC. Tem os tipos psicológicos segundo Jung. E é Jung que fala? Não lembro. Jung ou Jung? Jung. Então, tipos psicológicos segundo Jung. E a teoria de valores de Sprenger. Então, teoria de valores, uma avaliação bem completa. Uma avaliação bem completa. E quem quiser pode fazer uma degustação dela para ver entender como... o seu. Um pouquinho. A degustação não tem custo nenhum. Daí eu posso deixar o link. Legal. Você clica lá, faz a degustação e se a pessoa quiser fazer, aí ela vai lá, compra a avaliação através do link e faz. Legal. Aí ela recebe o relatório. O relatório é super explicativo. Eu gosto muito do CIS Assessment por causa disso. Que se passou 2, 3 anos, você vai ler o teu relatório, você entende o que está ali. Porque tem relatórios que a gente precisa de alguém traduzindo do lado para entender. Exatamente. Isso que é difícil, porque existem muitas nuances ali no meio de como que é escrito, explicado. E porque é muita palavra também difícil. Difícil, não, ele é super simples, super autoexplicativo. Saem 40 e tantas páginas de relatório explicando cada gráfico. Legal. E ele traz também uma avaliação 360. Que você pode enviar para as pessoas próximas a você, familiares, amigos de trabalho. Para fazer sobre você. Para fazer sobre você. Caramba. E daí ele aparece gráficos de como você é naturalmente, de como você se adapta ao meio, como as pessoas te percebem e o que elas esperam de você. Mojave? Janela de... os quadrantes lá, os quadrantes. Que eu acho que eu sou, que eu acho que eu sou e que não sou. Exato, tipo isso. É tipo isso, né? Que eu não sou e as pessoas acham que eu sou, por aí vai. Mas esse é bem simples, né? É o que eu sou naturalmente, porque eu tenho a tendência de me adaptar ao meio. Só que às vezes eu acho que eu estou fazendo um grande esforço, sei lá, para ser mais conforme. Mas ninguém vê que eu estou sendo e talvez as pessoas estejam exigindo.
Isso quer dizer o Entendi. quê? Que o esforço que eu tô fazendo, eu tô me desgastando e não tô mostrando. Inútil. É inútil. Entendi. Então, essas frustrações que a gente tem, às vezes, do trabalho, não é necessariamente por causa do trabalho, mas é do entendimento que você tem, do esforço que você faz para o que você é e para quem tá vendo. Possivelmente. Nossa senhora, É até complexo. eu me... Possivelmente. E assim, às vezes eu acho. Por que é importante eu saber qual a visão das pessoas sobre mim? Uhum. É porque eu vou ser o que elas querem? Não. Mas é importante eu entender a forma como elas me enxergam. Por quê? Porque eu posso achar que eu tô sendo super simpática com todo mundo. Mas só eu acho. Entende? Entendi. Ninguém tá percebendo isso. Às vezes a forma como eu estou demonstrando não tá sendo efetiva. E isso é anônimo, daí quando vai fazer a avaliação, porque às vezes dá... Por exemplo, é que para você separa em grupos. Eu vou mandar para o meu marido a família, para o meu filho família e para minha mãe família. Eu tenho que ter pelo menos 2 pessoas em cada categoria para ele gerar o gráfico. Senão ele não gera o gráfico, ele vai para o geral. Entendi. Justamente para você não saber quem respondeu o que de você. Entendi. Então, tem sempre que ter 2 pessoas de cada grupo. Legal. E não pode ficar bravo com o resultado Não. da avaliação. Bem legal. Recomendo, então, pessoal, vocês darem uma olhada mais a fundo sobre isso, que isso aqui vai ajudar vocês na carreira, na família, no perfil, vai ajudar vocês a ganhar mais dinheiro, a crescerem na carreira, e é o que a Refatorando é ajudar vocês a crescerem profissionalmente e na família também. Beleza? Uma última pergunta aqui para Liz, que a gente sempre faz para todo mundo. Você não viu muito a fundo alguns episódios porque são recentes ainda, né? Sim. Mas a pergunta que a gente sempre faz é: por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Boa. Então, assim, eu tenho prazer em entender as pessoas. Eu estava dizendo para o meu marido que se eu pudesse, meu trabalho seria só de fazer análise comportamental, assim, de estar num lugar. Eu até estava comentando com ele que eu amava assistir aquele seriado Lie to Me. Só que... que ele pegava pequenos detalhes e via se a pessoa estava mentindo, né? Por quê? Porque ele... Só que, né, ele era uma pessoa extremamente técnica em ler microexpressões. Mas, assim, você poder estar analisando as pessoas, estar vendo o comportamento das pessoas, e não só para ficar observando, mas para você poder ajudar, ver que as pessoas, elas melhoram com o que a gente passa, com o que a gente observa. É muito legal. É legal mesmo. A Refatorando também parte do princípio que precisa ajudar muitas pessoas, de forma aqui no YouTube, de graça mesmo, né? Sim. É um primeiro princípio, né, para poder realmente destravar alguns bloqueios que todo mundo tem. Então, a gente está tentando fazer um esforço para isso também. Não, e é um prazer poder contribuir. Eu faço isso com o maior prazer, porque realmente falar sobre comportamento, perfil comportamental, é a parte do meu trabalho que eu mais faço, que eu tenho mais prazer em fazer, né? Legal. Muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Espero que tenha ajudado todo mundo que está tentando melhorar na carreira, né? E eu acho que vai ser bem produtivo para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Legal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.